Uma pergunta: você está correndo para o lugar certo? Ou você está correndo atrás de dinheiro? Não, esse foco está errado. Você está correndo atrás de promoção, de ministério conhecido? Esse foco está errado. Você está correndo atrás do aplauso dos homens? Esse foco está errado. Ou você está correndo focado em Jesus, dizendo: a tua vontade é o meu prazer. O Senhor me chamou para ser marido, me ensina, eu quero lutar até o final eu vou ser um bom pai, até o final eu vou lutar para ser o melhor filho possível, o melhor irmão em Cristo, o melhor cristão. Eu vou lutar aqui, eu sei para onde eu estou indo, e não interessa os cães que latem, eu tenho um propósito. E não interessa quem está falando bem ou mal de mim, eu tenho um propósito. E pouco importa a opinião dos outros, e pouco importa a minha opinião, importa a opinião que o Senhor tem de mim. Eu estou focado aqui, estou indo aqui, aqui é o meu lugar. Abra comigo 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Glória a Deus. 2 Timóteo 4, 7 diz assim a palavra de Deus. Vamos ler? Todos acharam? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, ou a corrida, em algumas versões, e guardei, ou perseverei na fé. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu me submeto ao Teu Espírito e oro para que a Tua palavra ganhe vida e cada um dos meus irmãos que entraram aqui possam sair edificados, fortalecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Só para a gente entender um pouquinho esse contexto dessa frase, desse versículo que o apóstolo Paulo escreve na sua última carta. 2 Timóteo foi escrito dentro de uma prisão em Roma, e o apóstolo Paulo, preso, tem uma leitura da vida dele. A primeira prisão foi pela religião, a segunda prisão de Paulo foi pela política. A primeira prisão foi porque os religiosos queriam combater o apóstolo Paulo, que agora pregava sobre o caminho, sobre Jesus. Mas a segunda prisão foi: esse cara é perigoso porque ele está levantando aí um partido novo e pode complicar os nossos planos. Então, resumindo, Paulo foi preso nas duas vezes injustamente, mas nas duas por pregar o evangelho, nas duas por falar de Deus. E agora ele está preso e começa a fazer uma leitura da vida. Ele vai morrer e ele sabe, olha que lindo isso. Ele sabe, o Espírito Santo convence ele: é os meus últimos dias. Só quem anda com Deus, assim, anda com Deus, anda pertinho de Deus para ter essa percepção. Eu sei porque a Teresa, né, minha mãe, que faleceu em abril de 21, ela falou semanas antes: eu acho que o meu tempo acabou. Uau, nem doente estava, né? Ela falou: acho que o meu tempo acabou, acho que Deus vai me chamar. Mas falou com uma paz. Nós falamos: está amarrado. Não, Deus não vai te chamar não, filho. Aqui a gente não quer, né? A gente quer, quem a gente ama, a gente quer perto. Não, está repreendido, capaz, tu vai viver um monte ainda. E eu lembro que meu pai tinha 3 pontes de safena. Meu pai estava, eu penso, o vírus chegou, se o vírus chegar a 10 metros dele, ele morre. Meu pai pegou, deu 3 espirros e ficou. E graças a Deus por isso, mas ela partiu. Mas olha que coisa interessante, o Espírito Santo, já pensou Deus chegar perto de você e falar assim: ô meu filho, estou com saudade de você aqui, você vai estar comigo logo. E você ouvir isso e não se apavorar, porque a eternidade já está dentro de você. Você tem uma paz já no seu coração, que coisa mais maravilhosa. O apóstolo Paulo está dentro da cadeia, talvez com as costas machucadas, os pulsos cortados pelas correntes, ou não, mas ele não está, a liberdade dele foi cerceada e ele sabe que é a última fala dele. E ele começa a fazer uma leitura. Ele sabe que o futuro está garantido, isso ele deixa claro no versículo 8.
Mas a leitura dele, do que ele viveu, me chama a atenção. Esse versículo, eu tenho um certo carinho por ele. Quando eu fiquei no exército 20 anos, né? E na última função que eu estava de encarregado de material. Então eu tinha uma sala lá que todo o material do recruta, desde farda, coturno, eu que controlava. E tinha uma parede branca, bem pintadinha, recém-pintada assim, bem grande naquela sala. Eu falei, e faltava um mês mais ou menos para mim sair e dar baixa. Eu tinha pedido baixa, meu tempo tinha acabado, eu ia entregar farda e estava doendo, porque tirar uma farda não é tiraram de você, você entregou, né? E foi difícil para mim, porque eu abri mão não só da farda, que era algo que eu tinha com muito orgulho. Eu abri mão da aposentadoria, né? Eu abri mão das minhas filhas ficarem com o meu salário, mesmo depois de eu morrer. Então foi assim, não foi uma renúncia pequena para mim, e não tinha como voltar. No outro dia eu não tinha mais como voltar. Publicou o boletim e acabou, né? Eu me arrependi, não tinha essa chance, né? E eu lembro que eu mandei imprimir em adesivo grande: combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E mandei adesivar na parede, naquela parede branca. E hoje pela manhã, sem saber o que eu ia ministrar, um amigo de lá bateu uma foto dessa, estava lá, ele olhou, lembrou, ele bateu uma foto e mandou para mim, lá do quartel. Falou, está aqui ainda, ninguém tirou. Fazem quase 4 anos, ninguém tirou. E então, o que seria combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé? Na visão do apóstolo Paulo, é ter uma leitura saudável e equilibrada do que é uma vida cristã. O apóstolo Paulo não floreia, ele não coloca filtro na vida cristã, ele fala a real, ele deixa claro: a vida cristã não é um playground, a vida cristã não é a Disney, a vida cristã não é moleza. Ele deixa claro na resposta do que ele viveu o que é a vida cristã. Então essa leitura do apóstolo Paulo, que aparentemente estava derrotado, porque se avaliar pela cosmovisão, e você já sabe o que é cosmovisão, pelo menos uma coisa você já sabe, vai chegar em casa, eu aprendi o que é cosmovisão, pelo menos isso já é alguma coisa. Pela cosmovisão de Paulo, pela cosmovisão da teologia da prosperidade, o apóstolo Paulo é um fracassado. Concorda comigo? Ele terminou a vida dele sem igreja, sozinho, numa masmorra, pobre, sem dinheiro, sem conta bancária, sem seguidores no Instagram, sem nada. O apóstolo Paulo terminou a vida dele numa vergonha ministerial, aos olhos humanos, pela teologia, né, do triunfalismo. Mas como ele vê o ministério olhando pelo retrovisor da fé, como Paulo vê sua jornada, sua peregrinação na terra, primeiro ele fala o seguinte: eu combati um bom combate. Uau. Paulo lutou com hostes demoníacas, Paulo lutou contra o gnosticismo, se você lê em Éfeso. Paulo lutou contra vícios judaicos, Paulo lutou contra pecados dos gentios, contra a perseguição, Paulo lutou contra a própria carne. Primeira coisa que eu aprendo olhando pelos olhos do apóstolo Paulo é que a vida cristã é um combate. A vida cristã não é um spa. A vida cristã não vai dar tudo certo. A vida cristã cansa. A vida cristã tem embates e combates diários. E eu vou entrar um pouquinho no coração do homem agora aqui. Nossos pensamentos e coração e mente é atacado todo dia. Todo dia tem uma batalha no seu coração e no meu. Todo dia o que vimos na internet, nos outdoors, empurra a gente para uma batalha. Todo dia temos decisões a fazer nessa guerra. E batalha, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: batalha tem a ver com frio, com calor, com fome, com sede. Não é um parque de diversões.
Então, se você está entrando na fé, você se batizou no último batismo, ou você tem 280 anos de igreja, pouco importa, você vai batalhar a vida toda. Saiba que até o final da sua vida, você vai batalhar na fé. Eu contei aqui, eu gosto desse testemunho do pastor Russell Shedd. Senhor, um herói na fé, um homem que a filha dele disse que só acredita que ele tinha pecado porque a Bíblia diz que todo homem peca. A filha disse assim, eu só acredito que meu pai tem pecado porque a Bíblia fala que todo homem peca, porque se a Bíblia não dissesse isso, eu não acreditaria. Pensa a integridade de um homem desse. O Dr. Russell Shedd, um teólogo respeitado no mundo, 80 e poucos anos de idade, estava dentro do aeroporto, ele e o seu auxiliar, de 30 e poucos, 40 anos, sentadinho, de repente os dois lendo cada um seu livro, passa uma mulher com aquele salto alto, aquele tamanho, toque, 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 se vestiu no ateliê do inferno, com aquela roupa do Satanás a vácuo, na ausência, na transparência e na aderência. E os dois levantam os olhos, olham aquilo, baixam os olhos. O pecado não está na primeira olhada, está na segunda. Ou na duração da primeira. Os dois baixaram a cabeça. Aí o auxiliar do Dr. Russell Shedd falou assim: Dr. Russell Shedd, eu não vejo a hora de ficar mais velho, para essas coisas não me tentarem. O Dr. Russell Shedd respondeu: eu também. O cara está com 80 e poucos anos e está esperando ficar mais velho. Sabe o que esse testemunho, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Vai ter guerra até o fim. Mas nós temos um auxiliar, nós temos o Espírito Santo habitando em nós, que nos ajuda em todos os combates, que alerta o nosso coração, que coloca sinais piscando e fala: cuidado. E é o Espírito Santo, tá? Quando você recebe no privado, no Instagram, uma mensagem para aceitar ou não, e pela foto você já percebeu alguma coisa, é o Espírito Santo dizendo: não aceita. Não é o diabo, e não é só carne, é o Espírito Santo. Quer um conselho? Não aceita. Porque de um aceite, de uma ligação, pode vir uma imagem que você não deveria ver. E da imagem que você não deveria ver, um convite que você não deveria ouvir. E do convite que você não deveria ver, uma noite que não deveria existir. E de uma noite que não deveria existir, uma destruição que não deveria acontecer. Por uma noite, um prato de lentilhas, nós podemos perder o combate. Porque combate tem a ver com não se distrair. Não pode se distrair em combate. Porque o diabo não dorme. O diabo não tira férias. Isso é tão importante e é tão sério que Deus é o guarda de Israel e vigia enquanto nós dormimos. Posso ouvir um amém? Sabe por quê? Porque o diabo não dorme. Então o Senhor vigia quando dormimos. Então, combate tem a ver com renúncia. Sabe o que é isso? Você não faz somente o que te dá prazer, mas o que te torna forte. Combate não é fazer o que a gente gosta, é fazer o que deve ser feito. Irmãos, eu brinco, eu já falei aqui para os irmãos, eu não posso, eu sei onde tem todos os campos de futebol de Criciúma. Eu passo a noite, eu sei onde todos eles que têm iluminação, que têm futebol, eu sei onde estão cada um de Criciúma. Eu passo, eu sei. A minha esposa já sabe, eu passo, eu torço o pescoço. Eu olho todos os campos, porque é prazeroso. É uma coisa que eu amo, jogar um futebolzinho à noite. Coisa maravilhosa. Só que eu tenho que entender que eu não sou mais um menino de 18 anos que apenas está terminando uma escola. Eu sou um pai de família que tem uma esposa, filhos e pastoreia uma igreja. Que você é um homem, um pai de família, tem filhos e é empresário, e é funcionário, e tem que fazer bem feito, e tem que ler a Bíblia, e não tem tempo para ler a Bíblia. Então alguns prazeres vão ter que ser renunciados, porque você está em guerra, você não está no playground. E em guerra não dá para brincar. Em guerra não dá para dormir.
Se dorme, tem que ter vigia. Lá no quartel nós tínhamos acampamentos, simulação simples de combate. E como era? Todos iam dormir, 1h da manhã. E tinha guarda revezando, cuidando da tropa que estava dormindo. E esse que estava vigiando todos os que estavam dormindo. Triste era quando chegava lá e via este indivíduo, que era para estar acordado, dormindo. Porque daí o inimigo poderia não só matá-lo, mas roubar o armamento e matar toda a tropa. Então, quando você e eu dormimos no combate, toda a tropa, seus filhos e sua esposa, podem ser expostos no combate. E você é o guarda. Você é o vigia. Então, renúncia faz parte. Faz parte. Eu falo aqui que a diferença do brinquedo, a diferença da criança e do adulto é o preço do brinquedo. Verdade, irmão. Meu irmão, a gente compra um carro novo, a gente passa pretinho no pneu. Ó, meu irmão, e quando sai com ele e passa num lugar de poeira, chega em casa, passa o pretinho de novo, para guardar ele, para guardar com o pretinho no pneu. A gente sabe, irmão, onde tem os espelhos e os vidros no caminho para casa, e a gente olha para ver se o carro está bonito com o pretinho no pneu. Só eu ou mais alguém? Levanta a mão. Então a gente só mudou o brinquedo, o preço do brinquedo, mas a gente gosta, meu irmão, coisa de gente. E eu lembro quando eu comprei o Versalhes, que eu queria trocar aquele Versalhes. Meu sonho era trocar aquele carro, porque Deus o livre. Então e quando eu falei assim, vai vir uma promoção, eu vou usar o aumento da promoção para financiar o Versalhes. Eu vou comprar outro carro. Quando surgiu isso, a minha esposa engravidou da Isabela, da Vitória. E agora minha esposa ia ficar em casa por 2 anos. A gente decidiu que ela ia cuidar da nossa filha. E por 2 anos ela ia ficar sem salário na empresa dela. E por 2 anos eu ia ter que andar com o Versalhes. E o Versalhes, ungido, espalhava óleo. De verdade, irmão, eu tinha um fio 8 milímetros segurando o para-choque de trás. Fio de energia. É verdade. E sabe uma frase que Deus falou no meu coração na época? Filho, você não tem uma sociedade para impressionar. Você tem uma família para cuidar. Então não troca de carro para impressionar ninguém. Fica com esse carro. Sabe, o combate exige renúncia. Você vai perder noites de sono, porque é combate. Você vai perder alguns lazeres. Não estou dizendo para você não jogar bola. Estou dizendo para você entender que não é mais hora de jogar 3 vezes por semana à noite. Chegou um tempo diferente. Você podia antes, não tinha filho para cuidar. Agora tem filho para cuidar. Quantos entendem? Combate. Combate envolve preparo, treinamento difícil, batalha fácil. Eu estava contando para os irmãos que nós tivemos um comandante, coronel, general hoje, general Alão, um excelente comandante. Ele era atleta de basquete. Ele jogou com Oscar e jogou campeonatos mundiais militares. Jogava muito, um atleta de basquete, impressionante. E ele chegou aqui no quartel e nós, em todas as Olimpíadas aqui de Santa Catarina, nós nunca tiramos mais do que 3º lugar no basquete. Nunca. Uma vergonha, o time daqui não era bom. Os outros batalhões ganhavam. E ele chegou e falou, nós vamos ganhar o campeonato esse ano. Isso em fevereiro, o campeonato era em julho, agosto. Falei, beleza. Primeiros 2 meses, a gente não viu a cor da bola de basquete. Primeiros 2 meses, ele botou a gente correr, marcar, treinar, abdominal, flexão. Irmão, a gente estava virando no Iron Man. Eu pensei, nós vamos jogar basquete ou a gente vai lutar UFC?
porque era só treino, era só. E aí, depois de 2 meses, ele deu uma bola para nós, falou: vocês vão aprender a dar passe, 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 a manhã toda, passe, passe, passe. Eu falei: a gente vai jogar, nós vamos perder, a gente não sabe uma jogada. Não, base. Ele começou a treinar a base, o mínimo, defesa, tá. Depois de 5 meses ele ensinou uma jogada, carrossel. Para quem sabe basquete sabe o que é isso, a jogada mais básica do basquete. Ensinou o carrossel para nós. Ficamos 2 meses, 1 mês e meio só no carrossel. Faltando 1 mês para a gente jogar as Olimpíadas, ele botou a gente jogar contra o time campeão dos jogos escolares do estado, que era o time do Colégio Energia aqui de Criciúma. Sub-17. Tudo menino com 2,2 metros. Tudo cavalo. Não pode ser 17 anos, aqueles seres humanos. Só cavalo. Nós fomos jogar contra esse time. Meu irmão, nós perdemos de 70-12. 70-12. E no final eles aliviaram. Porque eles viram que nós estávamos tristes. Quando terminou o jogo, ele reuniu a gente, falou: muito bom, gostei do time. Eu falei: perdeu a cabeça, ficou fora da curva. Como que foi bom? Tomamos 70-12. Ele falou: muito bom, vocês conseguiram fazer 12 pontos. Tá bom, o treinamento foi bom, esse é o melhor time do estado, vocês estão bem. Eu falei: tá maluco? Faltavam 3 semanas para o campeonato. A gente treinou mais uma jogada, porque não tinha muito tempo, e fomos para as Olimpíadas. Primeiro jogo, ganhamos de 70-18. Segundo jogo, 68-17. A gente só ganha, a diferença mínima foi 48 pontos. A gente era bom? Não. Mas a gente treinou com os melhores. E o treinamento nos capacitou para ganhar. Sabe o que é combater um combate? É treinar, se preparar para o momento correto. Não pensa: por que fulano está prosperando e eu não? Você não treina, você não estuda. Sabe o que eu falei com um menino aqui da igreja? Um querido, um menino, uma benção aqui da igreja, com 28 anos, que não terminou o 2º grau ainda, e veio falar sobre missão. Eu falei: a tua missão é terminar o 2º grau primeiro. Posso ouvir um amém ou não? Vamos terminar o 2º grau? Ah, mas eu não sei se eu sou capaz. É sim, se inscreve. E eu quero amanhã a sua inscrição lá no Seja, lá onde oriento. E ele semana passada mandou para mim certificado de conclusão do 2º grau. Começou a se posicionar. Não se preparou antes. Passou vários cavalos encilhados, ele não pôde montar porque não tinha um mínimo. Quando você pega um livro para ler sobre casamento, você não é fraco, você é inteligente. Você está lendo, não, um livro, principalmente biografia de alguém, é o resumo da vida, da experiência de um ser humano, em páginas. Você aprende com o erro de alguém e com os acertos. Mas não precisa. Eu sou o cara. Não, em nome de Jesus, você está num combate. E quem está no combate tem que treinar. Posso ouvir um amém? Treina, te prepara para o combate. Vai vir a guerra. Vai vir a guerra. Vai vir a tentação. Imagine você uma luta de UFC. E um fica treinando o ano todo. O outro, faltando 5 dias, ele vai treinar para o combate. Você acredita que o que treinou 5 dias tem chance de ganhar do que treinou um ano? Sim ou não? Não tem chance, é impossível, ele vai apanhar. Sim ou não? Vai apanhar. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você: a batalha espiritual, o dia mau, quando ele vai chegar, a gente não sabe. Pergunto: o que você está fazendo para o dia mau chegar? Quando o dia mau chegar, você está lendo a palavra, você está jejuando? Porque tudo isso é musculatura. Às vezes Deus está falando assim: jejua, querido. Sabe o que Ele está dizendo? Eu quero treinar os seus músculos, porque está vindo uma batalha ferrenha aí pela frente. Então o treinamento, quando você está jejuando, lendo a Bíblia, buscando, vindo aqui no culto de homens, você podia ficar em casa. Você está fazendo o quê? Treinando.
Você vai receber algumas palavras no coração aí, que aquele que não está aqui, não vai receber. E você está recebendo, talvez amanhã, o diabo vai mostrar a cara para você, vai vir uma situação, você vai dizer: epa, ontem mesmo Deus falou comigo. Aqui, Satanás, ó. Porque você treinou. Isso é treinamento. Treinamento. Preparo. Militar, no combate, ele é militar 24 horas. Sabe o que eu aprendo isso aqui? Você não pode ser crente aqui e ímpio lá na sua empresa. Você não pode ser crente aqui e um demônio na sua casa. Você não pode ser crente aqui e um espírito imundo para a sua sogra. Você não pode ser crente aqui e não ser crente lá fora. Nós somos cristãos 24 horas. Posso ouvir um amém? Então a sua postura aqui, ali no carro, ali com o estacionamento, com os meninos que cuidam, com o policial no trânsito, com o governo, a sua postura como cristão é a mesma. Não interessa quem vai ganhar em outubro. Eu oro pelas autoridades, porque é bíblico, é a minha função, e Deus vai me abençoar só pelo fato de obedecê-lo. Quantos entendem o que eu estou falando? Então essa postura 24 horas, você não pode ser crente de culto. Você está em combate todos os dias. Mais de 18 anos, olha que interessante, no exército, nas forças armadas, nas forças policiais, você não pode entrar antes de 18 anos. Por quê? Batalha não é lugar de menino. Batalha não é lugar de moleque. Assumir uma esposa e ter uma família não é coisa para moleque, é coisa para homem. É coisa para homem. Porque não vai ser fácil. Você tem que ser homem para entender que não vai ser fácil. Vai ter dia que vai ser difícil. Vai ter dia que você vai estar desanimado. Vai ter dia que você vai estar no seguro-desemprego, está acabando o seguro-desemprego, você não tem um emprego bom e você vai ter que bater de porta em porta. Vai ter dia que você vai ficar devendo, vai ter que chamar o devedor e dizer assim: ó, vou te pagar quando eu puder. São dias que você vai ter que sentar e pedir perdão para os seus filhos, porque você foi um cavalo para sua esposa na frente deles. É guerra. Então não pode ser moleque, não pode ser menino. Não pode, ai, fiquei tristinho, agora não quero mais saber. Não, é coisa de menino. Esses dias eu vi um áudio de um irmão que se decepcionou, que faz parte, a vida tem decepções, ele se decepcionou com algo. Vou largar a fé, não quero mais saber de Deus. Que isso? Coisa de menino. Está em combate, larga o fuzil e vai embora. Combater um combate é para homem. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho certeza que Deus capacitou você para esse combate. Deus não errou, Deus capacitou você para esse combate. Você tem que entender que maior é o que está contigo do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que te instrui, maior é o Espírito Santo do que qualquer demônio. Identidade no bolso. Importante saber quem é, saber o seu chamado. Todo militar anda com a sua identidade no bolso. Conhece o seu armamento. Olha que interessante, conhece o seu armamento. Todo militar tem que conhecer o seu armamento. Ele tem que saber qual é a sua pistola, qual é a marca da sua pistola, do seu fuzil, para ele poder manusear da forma correta. Tem que conhecer o seu armamento. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você conhecer as escrituras é a arma que a gente tem contra qualquer estratégia do diabo. E outra coisa, todo o armamento, quando é guardado lá na armaria, ele é guardado com uma camada de óleo. Você passa uma camada de óleo no armamento. Por quê? Porque você precisa, o óleo mantém ele lubrificado para poder usar no combate. Deixa eu dizer uma coisa para você. Bíblia sem o Espírito Santo não vai ajudar você. Conhecimento bíblico sem o Espírito Santo não vai ajudar você. Eu conheço gente que leu a Bíblia de capa a capa e está internado em casas, em clínicas de gente que perdeu o equilíbrio. Ficou doido lendo a Bíblia. O Espírito Santo é o óleo no armamento. A palavra de Deus revelada através do Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Então andar com o Espírito Santo, perguntar para o Espírito Santo, ouvir o alerta do Espírito Santo. Não aceita esse convite, não aceita essa conversa. Irmãos, eu não aceito nenhuma ligação de vídeo. Nenhuma, a não ser da minha esposa e da minha filha. Nenhuma, eu não aceito ligação de vídeo. Sabe por quê? Porque eu não sei o que está do outro lado. Eu recebi agora, faz 2 meses, um irmão que congrega aqui me ligou.
Pastor, estou desesperado. Por quê? Porque eu aceitei um convite no Instagram. E a menina falou que estava me acompanhando e me achou interessante. Eu falei, eu dei continuidade na conversa, casado, 2 filhos. E a menina falou que estava carente, que perdeu a mãe. E eu vi a foto dela, achei uma menina bonita. E eu comecei a conversar para ajudar ela, porque ela perdeu a mãe. Quando eu percebi, ela mandou uma foto. E essa foto, ela estava só de roupa íntima, perguntando o que eu achava. E eu respondi que achei ela bonita. E ela falou que queria me ver. E eu mandei outra foto para ela. Pastor, resumindo, a gente trocou fotos de nudez. E agora ela pegou essas fotos, chamou a minha esposa no Instagram e está pedindo dinheiro para mim para não publicar na internet. Primeiro que ele quase perdeu o casamento. Pela graça de Deus que ele não perdeu. Sim ou não? Porque a esposa poderia dizer, você agora vai com ela, te rala. Segundo, ele deu dinheiro, já tinha dado dinheiro. Aí ele falou, não sei o que eu faço mais. Eu falei, para de dar dinheiro e arrisca a sua reputação. Agora enfrenta o inimigo sem fuzil. Agora enfrenta o inimigo de peito aberto, arriscando tomar um tiro e morrer. Agora arrisca. Tua empresa, teus filhos, tua esposa, teu casamento vão para a lona. Vergonha. Sabe por quê? Porque não percebeu que em combate não se dorme. Não percebeu que o diabo quer destruir o casamento dele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Cuidado. Uma noite de prazer. Uma distraída é o bastante que o diabo precisa. Por isso que andar em vigilância nesse combate é importante. Bastante cuidado, querido. Esse testemunho que eu estou contando, eu perdi a conta já de quantos eu recebi. E eu não vou entrar ainda no campo de que alguns, esse aí foi golpe. Foi golpe, porque depois o pai ligou, o pai da menina. Eu sou o pai dela e se tu não der dinheiro, eu vou te denunciar. Que pai dela, nada, é um golpe. Caiu no golpe. Nem era a menina da foto, nem se ralou. Sabe o que eu falei para ele? Se ralou. É, pastor, é. E o que eu faço? Se ralou. O que você quer que eu faça? Mando dinheiro pro cara? O que você quer que eu faça? Outra coisa importante, irmão. Nós temos que ser homens para assumir os nossos erros. E dizer, o erro foi meu. Aí ele falou, pastor, perdão. A esposa não sabia. Ele estava recebendo as ameaças para contar para a esposa. Eu falei para ele, vou te dar um conselho então. Conta antes. Pastor, eu vou fazer isso, eu vou contar. Conta e pede para Deus ter misericórdia. Ele chamou a esposa, contou, ele mostrou tudo. Perdeu dinheiro, perdeu moral, perdeu honra. Só não perdeu a salvação, porque Deus é um Deus misericordioso. Só não perdeu a eternidade, porque Deus é Deus de graça. Ele se arrependeu, pediu perdão, perguntou se podia ceiar. Falei, tu te arrependeu? Me arrependi tudo que eu podia me arrepender, pastor. Então vai lá ceia, porque a mesa da ceia é uma mesa de graça. Você não é pior que ninguém, mas vai colher frutos do que plantou, porque dormiu na guerra. Soldado, quando você chegava lá e estava dormindo com o fuzil assim, ó. Aí você chegava, ele se benzia assim, fazer de conta. O soldado, quando está lá dormindo com o fuzil, o que a gente fazia? Tirava o fuzil da mão dele, naquele fuzil. Escondido, né? Ele nem via. Aí ele acordava, meu Deus, roubaram nada, estava guardado já. Aí fazia um tronco desse tamanho assim, ó, cortava uma árvore, e agora a partir daquele dia, a árvore era o seu fuzil. Levinho, coisa de 130 quilos, coisa leve. Eu andava com aquela árvore.
Bora, soldado, atira no inimigo. Papá! Para não esquecer que a vida e a morte estavam naquele fuzil. Para nunca mais esquecer que se esquecer o fuzil para trás, o diabo pode te matar. E às vezes Deus faz isso com a gente. Dá um tronco, dá uma situação que a gente não queria, permite uma coisa ruim na nossa vida para a gente não esquecer de que não podemos dormir. Quantos entendem o que o Senhor está falando? Então você pensa, por que Deus permitiu esse tronco na minha vida? Recruta, dormiu na hora errada. Não deixa nenhum companheiro para trás. Na guerra é importante isso. Não deixa nenhum companheiro ferido para trás. Sabe que não ganha a guerra sozinho. Sabe que precisa do outro cobrindo retaguarda. Sabe que precisa de outros para fazer outras funções. Deixa eu dizer uma coisa. Nós estamos em guerra, mas não estamos sozinhos. Nós temos irmãos. Coisa boa. O irmão me abordou lá agora no começo do culto. Falou, pastor, posso conversar? Eu falei, você vai num grupo de convívio? Ele falou, não vou. Vai num grupo de convívio. Porque lá vai ter um líder, um pastor que vai conversar com você. Que vai dizer, vem cá, quem confessa a tentação dificilmente confessa pecado. Você está com tentação, vai lá, chama o irmão, pastor, estou com uma tentação, estou com vontade de... Não faz isso, vem cá, vamos orar. Porque você está na guerra, mas não está sozinho. Em nome de Jesus, você tem mais irmãos do seu lado. Tem mais gente passando a mesma guerra que você, ou pior, você não está sozinho. E a maioria dos irmãos que me procuram confessando tentações, eles vencem as suas tentações. Porque confessou, jogou para fora, abriu. Não anda sozinho na guerra. Você não está sozinho. Posso ouvir um amém? Corrida. Ele fala que é um combate, mas ele fala que é uma corrida. E a corrida é interessante. Corrida tem cansaço. A gente cansa mesmo. Tem hora que cansa. Tem hora que pensa, eu não aguento mais. Então na hora do cansaço, vou te dar um conselho. Não desista, descanse. Corrida fala de cansaço. E essa corrida aqui não é uma corridinha, é uma maratona. É uma longa corrida. Então precisa descansar. Ei, descansa um pouquinho, tira férias. É verdade, irmão. Tem gente que fala com orgulho, pastor, trabalho nessa empresa há 8 anos, nunca tirei férias. Você não está sendo sábio. Tira férias. Pega 3 dias e vai para algum canto com a sua esposa. Tira férias. Descansa. Mas eu vou deixar de ganhar dinheiro. Descansa. Esse descanso pode ser um recuo que vai salvar você. Esse descanso vai fazer você observar algumas coisas que você não está vendo. Talvez um descanso, uma observação, você vai perceber, peraí, eu estou ausente no coração da minha filha. E quando você for lá ver, talvez a sua filha já está com os braços cortados, você nem percebeu. Aí você, no descanso, percebeu. Descansando, você começa a observar. Percebe quando você descansa? Você começa a ver coisas que você não via. Essa casa aí estão construindo, nem vi. Você passava todo dia na rua, você não viu a casa construindo, o prédio está pronto, você nem percebeu. Agora você deitou na varanda, olhou, porque você descansou. Quando a gente descansa em Deus, Ele começa a revelar algumas coisas para a gente. Como uma flecha que é recuada às vezes para ir para frente, é importante descansar. Na corrida tenha foco. Se sair da pista, você vai correr em vão. Então na corrida que Paulo está falando, tenha foco. O que é foco? Para onde você está indo? Deixa eu fazer uma pergunta para você responder para você mesmo. Para onde você está indo? Para que você nasce? Para que você acordou hoje de manhã? Para pagar imposto? Para ficar com raiva da gasolina? Cara, para que você acordou? Para onde você está indo? Qual o seu propósito de vida? Foco. Qual o seu foco? O que você quer ser daqui a 30, 40 anos? Qual o seu foco? 10 anos? Para onde você está indo? Qual o seu propósito? Acordar, trabalhar, qual o seu propósito? É uma pergunta a se fazer para você mesmo. Numa corrida tem que ter foco, para onde eu estou indo? Porque se eu correr na pista errada, eu vou dizer, meu Deus, eu corri em vão, e coisa horrível, chegar no final da vida, olhar para trás e dizer, o que eu fiz? Corri atrás do vento, não produzi nada de verdade, não deixei um legado no coração dos meus filhos, deixei dinheiro no bolso. Meu Deus, que tristeza chegando. Eu não quero chegar no final da minha vida e olhar para trás e dizer, por quê que eu vivi essa vida?
eu vou te lembrar uma coisa que é óbvio, mas você só tem uma vida só. E saiba que ela é curta. E saiba que Deus pode chamar a senha hoje à noite. E tchau. E acabou. Então, uma pergunta: você está correndo para o lugar certo? Ou você está correndo atrás de dinheiro? Não, esse foco está errado. Você está correndo atrás de promoção, de ministério conhecido? Esse foco está errado. Você está correndo atrás do aplauso dos homens? Esse foco está errado. Ou você está correndo focado em Jesus, dizendo: a tua vontade é o meu prazer. O Senhor me chamou para ser marido, me ensina, eu quero lutar até o final. Até o final eu vou ser um bom pai. Até o final eu vou lutar para ser o melhor filho possível, o melhor irmão em Cristo, o melhor cristão. Eu vou lutar aqui, eu sei para onde eu estou indo. E não interessa os cães que latem, eu tenho um propósito. E não interessa quem está falando bem ou mal de mim, eu tenho um propósito. E pouco importa a opinião dos outros. E pouco importa a minha opinião, importa a opinião que o Senhor tem de mim. Eu estou focado aqui, estou indo aqui, aqui é o meu lugar. Eu não quero ir contigo, vai com outro. Estou indo para cá, eu sei para onde eu estou indo. Quero agradar aquele que me chamou, eu tenho um propósito de acordar de manhã. A gente foi ministrar em Camboriú esse final de semana e um pastor me falou: o metro quadrado mais caro do Brasil é Balneário Camboriú agora. Passou Barra da Tijuca, Neblon, passou os lugares mais caros, a Avenida Paulista, passou. O metro quadrado mais caro do Brasil é Balneário Camboriú. E o pastor me disse que é o metro quadrado com maior índice de suicídio do Brasil. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Foco errado. Chega no final da vida, olha para o bolso, está cheio, e procura amigos e não acha. Chega no final da vida, olha para a conta bancária, está cheia, olha para a esposa, já não é mais é a terceira, e está em crise para acabar. Chega no final da vida, querer um filho, o filho não chama mais de pai, chama outro de pai já. Chega no final da vida e ele tem tudo e nada. Está rico do que é pobre. E a verdadeira riqueza ficou para trás. Quem aqui tem um amigo de verdade? Baixa a mão. Mais de 10 anos de amizade. Levanta a mão. Baixa a mão. Mais de 15 anos de amizade. Mais de 20 anos de amizade. Levanta a mão. Levanta, amigo. Tu começou a diminuir. Eu vou dizer, você que levantou a mão, que tem amigo, porque o tempo prova uma amizade. O tempo prova. Você sai de uma igreja, vai congregar em outro, o amigo, ele continua teu amigo. Posso ouvir amém ou não? Você troca de empresa, você vai para concorrência, ele continua seu amigo. Amigo é amigo. Amigo é aquele que fala: que carro top que tu comprou, hein? Mas ao mesmo tempo, se vê você fazendo uma besteira, ele te puxa no pescoço e te joga no chão e dá uma sova. Amigo é amigo. Amigo fala na cara e não está nem aí, você vai ficar bravo com ele. Amigo, tu pode ficar um ano sem se ver. Quando você vê, é como se se visse ontem. Não tem cobrança. Antes não foi na minha casa, isso é coisa não é de amigo. Amigo não cobra. Amigo, ele está junto a qualquer hora. Amigo, ele é fácil. Tu liga para ele, no tom de voz ele sabe como está. Amigo é amigo. Amém? Então quem tem amigo é rico. Quem tem amigo é rico. Agora quem tem muito dinheiro, ou você tem um amigo desde pequeno e conserva ele, ou você não sabe mais quem tem um amigo. Porque quem está perto de você, você não sabe por que você chegou. Quando acabar o dinheiro, o amigo está lá. E quando você ganhar muito dinheiro, o amigo também está lá. Porque amigo, ele chora com você, mas também se alegra com você. Amigo é amigo. Você compra um carro novo, sabe quem é que vai celebrar você mesmo? O seu amigo. Porque o resto vai dizer assim: esse motor aí não é muito bom, né? Você comprou um carro novo, irmão. Um carro novinho. Você mostra para um colega, ele vai dizer: essa cor é diferente, né? Infeliz. O amigo vai dizer: top, é nóis, deixa eu dar uma voltinha. Porque amigo é assim mesmo, deixa eu dar uma voltinha. Não, o quê? Deixa eu andar com isso aí. Amigo é assim mesmo, ele vai andar e vai, que massa, pai, massa, hein, massa, muito massa, hein. Porque queria comprar um desse também. Porque não é inveja, amigo é assim mesmo, amigo ele está resolvido. Quem tem amigo é rico. Coisa triste correr uma carreira e não fazer amigos. Coisa triste você ter um ministério e não ter amigos.
Eu tenho um pastor da cidade aqui, que é pastor de uma comunidade, meu amigo. Quando a gente batizou aqui 1.000 e poucas pessoas, foi o único da cidade que mandou um abraço para mim, dizendo: cara, eu celebro a tua vida. Amigo. Eu falei para ele que talvez o próximo fly, nós temos um fly aqui que a gente dá para os visitantes, a gente mandou fazer mais que acabou, e esse fly eu quero botar atrás assim, ó. Eu falei para ele: eu vou botar atrás assim, ó: se você não gostou dessa igreja, visite essa. Eu vou botar a igreja dele. É coisa de maluco, né? É verdade, porque eu não estou nem aí. Se não gostou daqui, tem outra. Sabe por quê? Porque eu celebro o que ele vive e ele celebra o que eu vivo. Coisa maravilhosa é ter amigo. Você só constrói amigo numa corrida se você correr focado. Interessante, resiliência é capacidade de perseverar. Não se trata de correr rápido, mas correr certo. Vou repetir, não se trata de correr rápido, mas correr certo. Não pense em correr rápido. Não pense em: vou chegar, eu quero alcançar, eu quero ter uma casa própria com tantos anos de idade. Tudo bem, bota foco, bota propósito, não tem problema. Mas, irmão, qual o problema se chegar com 70 anos e morar de aluguel? Qual o problema? Por favor, responda para você: qual o problema? Quem foi que disse que nós temos que ter casa própria? Essa teologia da prosperidade que diz que a gente tem que ter carro zero, quem foi que disse? Agora, se tiver, qual o problema? Glória a Deus, irmão. Convida os irmãos para comer um churrasco lá. É verdade, irmão. Tem um carro grande, bota os irmãos dentro e ajuda, dá carona. Tem um sítio, faz um campo de futebol e convida os irmãos para jogar bola. Tem uma moto, empresta. Irmão, glória a Deus. Agora, escute, qual o problema de não ter essas coisas? Não desista, porque você não tem algo que o mundo manda você ter. Não desista, você não é um fracassado. Fracassado é quem abandonou o Senhor. Fracassado é quem não tem propósito diante de Deus. Fracassado é quem acorda de manhã correndo atrás do vento. Fracassado é quem não tem amigos. Fracassado é quem não tem um casamento saudável. Fracassou. Pastor, qual a chance? Deus é poderoso para transformar a sua vida, mas fracassou. Fracasso. O que é sucesso, irmão? Defina sucesso para mim. Define sucesso. O que é sucesso, irmão? Sei lá, o que é sucesso? Uma empresa? Não é sucesso. Sucesso é você cumprir um propósito. Irmãos, tem gente lá na Patagônia agora, cuidando de pinguim. Tem um pinguim raro lá, tem 3 da espécie viva no mundo. O cara está lá dormindo em iglu e está lá cuidando dos 3 pinguins. Paga $1 milhão para ele sair de lá. Paga $1 milhão. Quando nasce um pinguim, tem 3, nasceu o 4, ele celebra como se fosse o gol da Copa do Mundo. Por quê? Porque ele encontrou um propósito naquilo lá. E a gente encontrou a cruz, encontrou Cristo, encontrou a vida eterna, e a gente não celebra. A gente encontrou vida, a gente encontrou um tesouro, uma fonte que não para de jorrar, e a gente fica: ó céu, ó vida. Em nome de Jesus, eu repreendo esse espírito de murmuração que tem no meio da igreja. Amém? Murmuração, celebra o que você tem, para de reclamar o que não tem. Dá glória a Deus pela monarca, freio no pé. Quem tinha barra circular? Aquilo ali no Arião, credo. Não é? Tu vinha no morro da Vossa Ovelina. Nossa, aquilo ali era bom. Celebra aquilo ali. Vou dar um exemplo simples, como Deus pode cuidar de você. O nosso zelador aqui vinha de bicicleta, no freio no pé mesmo. Frio, 1 ano, frio, chuva, não faltou um dia de trabalho. A igreja se reuniu aqui, demos um carro para ele. Nunca vi ele murmurar. Às vezes a bicicleta estragava, ele metia no ombro, parecia com ela aqui com a corrente quebrada. Nunca vi murmurar. A gratidão abre porta.
a murmuração fecha a porta. Quantos entendem o que o Senhor está falando? No nome de Jesus. Quantos aqui tem motivo para agradecer ao Senhor? Resiliência e prêmio. Todo mundo que corre tem um prêmio. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele recompensa quem o busca. Tem recompensa na corrida. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu lutei um combate, minha espada está toda lanhada, meu escudo está todo marcado, eu tenho marcas no meu corpo de combate, mas eu corri uma corrida não sem propósito, eu tinha um alvo, porque aquele que me chamou lá, ele tem uma coroa para mim, ele tem uma medalha, e não é uma medalha de ouro corruptível, é uma medalha eterna. Tem um alvo, irmãos, tem um alvo. Nós precisamos voltar a crer que tem um alvo. Nós vamos morar na eternidade com Jesus. Nós precisamos voltar a crer que tem uma eternidade e ela vai chegar a qualquer momento. Ou Jesus volta, ou Ele leva a gente a qualquer momento. Então tem um alvo. E ele termina dizendo: combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Sabe o que é a fé? E eu encerro aqui. A fé é usada no combate e na corrida. É o combustível que te faz combater. É o alimento que te sustenta no combate. É o copo d'água que te sustenta na corrida. É o encorajamento que não faz você desistir. É a fé. Por isso que ele guarda a fé. Sabe o que ele está dizendo? Enquanto eu lutava, eu usava fé. Enquanto eu corria, eu usava fé. Agora cheguei no final, eu vou guardar aquilo que eu usei a vida toda. Pode ver, ele não fala que guarda escudo nem espada, guarda a fé. Ele não fala que guarda o tênis que ele correu, ele guarda a fé, porque foi a fé que sustentou ele. Sabe o que é fé? É continuar crendo. Porque qualquer um pode crer, continuar crendo que é difícil. Qualquer um vem aqui na frente e fala: eu quero Jesus. Continuar crendo e não desistir é que tem que ter fé. Paulo está dizendo: meu combustível, o que me sustentou na corrida, o que me trouxe até aqui, não foi minha experiência de corrida, foi a fé. E a fé me trouxe até aqui. É interessante que, usada no combate e na corrida, mais do que crer é continuar crendo, mais do que se converter é andar se santificando. Guarda essa frase: a conversão nos tira da lama, mas a santificação tira a lama de nós. A conversão me tira da lama, mas eu ainda estou sujo. Eu preciso da santificação todos os dias. E mais combate, quanto mais corrida, mais santo eu vou ficando. Deus vai me santificando. Ele vai tirando a lama de mim. Sabe o que a religião faz? Troca roupa. A religião faz assim: vem cá, está todo sujo na lama, vem cá, tira essa roupa, bota uma roupa nova. Mas eu estou sujo, eu estava na lama. Não, bota a roupa que já está bom. Deus não tira a roupa, Ele lava você primeiro, para botar uma roupa nova. É um processo de limpeza. Todos nós aqui estamos num processo de limpeza. Sabemos começar, mas temos dificuldade de terminar. Sabemos começar, mas temos dificuldade de terminar. Eu competia no quartel, um período eu competi corrida longa de 10 quilômetros e 18 quilômetros. E todo mundo saía na largada. Todo mundo saía na largada. Não é difícil começar uma corrida. Não é difícil começar uma empresa. Não é difícil começar um ministério. Não é difícil começar um propósito. Não é difícil começar um jejum. Qualquer um começa o jejum agora. Vamos começar o jejum? Vamos, todo mundo. Daqui a 15 minutos, nós passar na frente do x-salada, o Satanás vai dizer: encosta. E aquele x-salada top lá, você vai dizer: oh Deus, eu vou transferir o jejum para amanhã. E a gente negocia, porque o corpo quer negociar. Tudo bem. Difícil não é começar, perseverar.
Mas quem persevera tem fruto. E o fruto vem só na perseverança. Aquele que permanecer em mim dá fruto. João 15. Permanecer, não é aquele que está em Jesus, é que permanece em Jesus dá fruto. Quando você permanece, começa a ver fruto. Eu vou dizer uma coisa para você. Pega essa palavra no seu coração. Decide permanecer buscando o seu melhor marido. Você vai ver os frutos que você vai colher na sua casa. Decide a partir de hoje ler, crescer, buscar ser o melhor pai. Você vai ver os frutos que vai colher nos seus filhos. Decide não impressionar uma sociedade, mas impressionar Deus que te chamou. Você vai ver o que vai acontecer. Permaneça, fica. Vale a pena ficar. E não precisa ver resultado enquanto você está permanecendo. Você não vê resultados. Você não vê frutos. Mas tem que ficar naquilo que Deus chamou você para ficar. Eu vou dizer uma coisa aqui. Sabe qual a diferença de quem tem uma família destruída e uma família abençoada? Tem uma diferença. Todo mundo aqui que está me ouvindo, depois alguém se estiver desmentindo, me chama que eu corrijo no próximo culto. Todo mundo aqui que está me ouvindo passa por lutas, guerras e tempestades no casamento. Todo mundo. Posso ouvir um amém ou não? Qual a diferença daquele que continua e o que não continua? Só uma. Perseverança. É só uma decisão de perseverar. Porque todo mundo passa. Tem homens aqui que já perdoaram a esposa que foi infiel. Luta. Teve esposa aqui que já teve que perdoar marido que está aqui. Luta. Teve gente aqui que já ficou endividado porque a esposa gastou mais do que devia. Luta. Lutona. Já teve homem aqui que os filhos tentaram se matar. Ou até perdeu já um filho. Luta. Teve gente aqui que já pensou em matar a sogra. Talvez todo mundo. Não levanta a mão, está filmando. Todo mundo aqui. Eu falei algumas lutas, eu poderia citar mais. Já passaram por lutas, posso ouvir um amém? A diferença é que alguns permaneceram. Alguns falaram, eu vou botar o pé nessa luta e eu não vou sair. Eu vou ficar aqui, o Senhor vai me guardar e vai me dar graça para vencer isso aqui. E a graça te cobriu. Então agora você tem testemunho. Quando eu olho um casal de 40 anos, 50 anos de casado, eu brinco. Às vezes eu vou em alguns lugares, eu vejo um cara 40, 50 anos de casado, eu falo, bota a mão em mim aqui. Porque eu quero a perseverança que você teve. Eu quero a perseverança. Porque as lutas que você tem, fica tranquilo, eu também tenho as minhas, está tudo resolvido. Luta não precisa transferir, cada um tem a sua. E fica em paz. Cada um com a sua proporção. Mas a quantidade de perdão, a quantidade de confissão, a quantidade de renúncia vai determinar se esse casamento vai continuar ou não. Vai determinar se esses filhos vão ser saudáveis ou não. Não desista do seu filho se você perdeu ele. Continue. Persevere. Continue orando por ela. Continue orando por ele. Seu filho é uma bênção. Ele está vivendo um momento fora, mas logo vai estar dentro. Está vivendo um momento de rebelião, mas daqui a pouco o Senhor vai trazer ele de volta. Não desiste. Qualquer um começa, repito, qualquer um começa, difícil é quem termina. Lá no final daquela corrida de 10 quilômetros, saiu 50, chegou 30. Se a corrida fosse de 40 quilômetros, chegava 15. Porque o segredo de quem chegou não foi quem chegou mais rápido. Irmão, você já viu alguém correndo uma maratona? Você já viu? Ele e sai. Meu irmão, tem gente chegando. Os primeiros chegaram lá 2 horas, 3 horas, chegaram lá. Tem gente que chega 12 horas depois. 12 horas, meu irmão. Ele chega lá, está escurecendo. E tem a família está lá, a esposa, o marido está lá, com a faixa. E ele está lá.
e bate foto e publica 12 horas depois. Não foi o chegar na hora certa, foi o chegar. Paulo está dizendo: eu cheguei mal, cheguei quebrado, estou cheio de dor, estou com cicatriz nas costas, fui julgado, fui traído, foi difícil, fiquei devendo, quebrei de novo, mas eu cheguei, eu completei a minha carreira. Está aqui, Senhor, eu não desisti, Senhor. Fui arrastado, irmãos me pegaram no braço, teve vezes que eu não conseguia andar sozinho, ainda bem que os irmãos me levaram, mas está aqui, Senhor, eu cheguei. É isso que Paulo está dizendo. Cheguei. Ah, mas tu chegou 12 horas depois. Cheguei. Os portais eternos me esperam. Eu cheguei. O descanso eterno me espera. Eu cheguei. A coroa da vida me espera. Eu cheguei. Ele nunca disse que ia ser fácil chegar. Ele disse que estaria conosco. Sabemos entrar, temos dificuldades em sair. Sabemos prometer, temos dificuldades de cumprir a nossa promessa. Eu queria que você lembrasse a promessa que você fez para sua esposa no altar. Tem que ser muito homem para cumprir aquilo lá. Eu não estou dizendo que é fácil para cumprir aquilo lá. Estou dizendo que tem que ser muito homem para cumprir. É mais fácil esquecer o que foi dito. Mas Deus abençoa os que honram. Honra a sua promessa. Chega em casa hoje, abraça a sua esposa e fala: me perdoa. Porque eu falei que era na saúde e na doença, na escassez ou na abundância. Eu falei que era na vida. Eu falei que ia ficar contigo. Eu falei que eu ia te ajudar e eu não estou. Eu estou longe. Nós sabemos prometer, temos dificuldade de cumprir. Só que o apóstolo Paulo está dizendo: eu fiz uma aliança com o meu Deus. Se eu morrer ou se eu viver, não importa. Eu tenho um compromisso com Ele. Quando um homem chega para mim e fala: pastor, eu fui traído pela minha esposa, vou me separar. Sabe o que eu falo? Você é livre, mas você tem uma opção mais nobre, mais difícil. Essa dor nunca vai sair de você. Você pode abandonar a sua esposa, essa dor vai ficar com você o resto da vida. Não tem problema, está livre, pode ir. Você vai sempre lembrar que isso aconteceu. É uma dor, é uma cicatriz. Mas você tem um caminho mais nobre, só que ele é mais difícil, o caminho do perdão. É um caminho mais difícil, é uma corrida mais difícil. Mas com o tempo, você vai recebendo graça. E aquilo que era uma maldição e uma dor, se torna ferramenta de cura para outros. Porque Paulo diz que na consolação que nós recebemos, nós consolamos. E daqui a pouco a sua vida vai começar a curar outros casamentos. E você vai perguntar: o que está acontecendo, Deus? Você permaneceu na corrida. E agora eu estou usando você. Permaneceu. Eu esqueci o nome daquele meu irmão que nasceu bebê com problema. Desculpa, o seu nome, esqueci. O Ellison. Esqueci o nome. Quando nasceu seu filho, quando nasceu seu presente que Deus te deu, não veio exatamente como
Você planejou. Mas você permaneceu. Você teve momentos de dúvida, pensou em deixar, pensou em largar, pensou em dizer: Deus, você errou comigo. Você fez perguntas para Deus que você se arrepende de ter feito. Você falou coisas para Deus que se arrependeu, mas você permaneceu. E eu estava olhando para você aqui agora, o Espírito Santo falou comigo: diz para ele que a permanência dele vai fazer o meu favor vir sobre a casa dele. A tua permanência, porque não foi como você planejou. Você tomou um tiro em combate, você não esperava. Está vindo graça sobre a tua esposa, sobre a tua vida, e aquilo que foi dor ou vergonha, não importa, vai ser motivo de cura para muita gente. Deus vai usar você. Deus não errou nas profecias que Ele deu para você lá atrás. Deus não errou em nenhuma delas. Todas elas estão de pé. Você estava num retiro, o Senhor está lembrando você estava num retiro, e uma profetisa falou para você, uma profeta foi usada pelo Espírito Santo para falar para você que ia usar você, que você tinha um chamado pastoral, que você tinha um chamado e seria usado por Deus. Deus não errou. Ele continua firme com propósito na sua vida. Escuta isso. Continua perseverando. Difícil não é começar, é permanecer. Porque um combate, uma corrida, qualquer um começa uma guerra. Difícil é permanecer. E eu sei que tem gente aqui com vontade de desistir. Mas não para não. Deixa eu dar um copo d'água para você. Pega um copo d'água essa noite. Pega um copo d'água. Sabe aquela, você está correndo a maratona, você faz uma curva, tem uma galera assim com um copinho assim, ó. Você olha aquele copo d'água, meu irmão, que copo d'água, você pagaria R$1.000 naquele copo d'água. Pega um copo d'água hoje aqui. Tem gente online precisando desse copo d'água. Pega esse copo d'água hoje para você. Paulo completou a carreira. Se Paulo completou, a gente pode completar também. Paulo lutou um bom combate. Se ele lutou um bom combate, a gente pode lutar também. As mesmas armas que Paulo tinha, você tem também. O mesmo Espírito que estava sobre Paulo está sobre você também. A mesma palavra de Deus que fundamentava Paulo e fundamenta você também. O mesmo Deus que chamou Paulo chamou você também. E o mesmo Deus que começou a boa obra em Paulo começou e vai terminar a boa obra em você também. Você está em combate, ele também esteve e venceu. Você está na corrida, ele também correu e completou. Você tem fé, ele também tinha. A mesma fé de Paulo está sobre você e o mesmo Espírito Santo que habitava em Paulo habita em você. Você não é mais um. Você é alguém que está completando a corrida que Deus chamou. Aleluia. Quero orar com você. Mas eu quero convidar aqui na frente aqueles que estão pensando em desistir, talvez até da vida. Essa semana, hoje, você disse: eu não quero mais nem viver. Você pensou em possibilidades e formas de até tirar a vida. Você quer desistir do seu casamento, você veio decidido, é hoje ou, não, ou Deus falar comigo ou acabou. Não importa, você pensou em desistir da corrida. O Espírito Santo está aqui essa noite, com um copo d'água para você. Vamos ficar de pé todos? Vem aqui à frente você que está pensando em desistir. Deus vai te dar um copo d'água. Vem aqui na frente. Aqui. Você pensou, você acha que a sua vida não... Você não é pior não, porque veio aqui na frente. Pelo contrário, você é homem o bastante para vir aqui na frente. Vou pedir para os nossos irmãos, os líderes que estão aqui, líder de convívio, por favor, sai do seu lugar, vem aqui, abraça esses irmãos.
líder de ministério que está aqui, por favor, se você conhece a pessoa que está aqui também, você tem liberdade para isso, vem aqui abraçar esse irmão que está aqui na frente. Não é o fim, não. O Senhor proporcionou esse copo d'água. O Senhor proporcionou esse copo d'água para você hoje aqui. Estende a mão para esses irmãos, vamos orar por eles, irmãos. Alguns aqui pensaram em tirar a vida, até calcularam formas de tirar. O espírito de morte está sendo arrancado desse lugar em nome de Jesus. Está vindo o espírito de vida, a palavra de Deus pegou você por dentro, do seu coração. Ele não errou com você. Ele não errou. Deus está trazendo esperança. Deus está trazendo esperança. Deus está trazendo esperança. Pai, em nome de Jesus, mostra para Ele o quanto Ele é importante. Mostra para Ele o quanto Ele é importante. Mostra para Ele como o Senhor vê Ele, Senhor. Compreendo os seus caminhos, te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Não desiste não. Isso me leva mais perto de ti. É noite de salvação para você. Mais perto dos teus caminhos. É noite de salvação para você. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo o que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, Vai valer a pena não desistir. vai valer a pena mesmo. Permanece. Que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena. Aquele que chamou, Ele vai recompensar. Não desiste. Ele começou uma obra, Ele não desistiu. Ele continua o que Ele começa. E você não é melhor ou pior que ninguém por isso. Você só cansou. Algumas coisas que você está sofrendo, outros não estão. E você cansou. Só isso. O Senhor está dizendo, eu sei que você cansou. Descansa. Descansa em mim, o Senhor está dizendo. Persevera mesmo com vontade de desistir. Não desiste. Levanta a cabeça, olha para o céu. Tem promessas de Deus para se cumprir. Ele é seu Pai. Ele não mentiu para você. Ele é capaz de fazer o que Ele prometeu. E Ele trouxe hoje você aqui para dizer isso. Eu não desisti de você. Você pode pensar em desistir, mas o Senhor não desistiu de você. Você pode pensar, Ele não. E nessa noite a sepultura está sendo fechada, em nome de Jesus. Está sendo aberto um novo horizonte. Amanhã você vai acordar, você que veio aqui à frente, escute isso. Amanhã você vai acordar como há meses você não acorda. Aliás, você vai dormir essa noite como há meses você não dormia. Você vai dormir como uma criança.
É um sinal de que Deus falou com você essa noite. Em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Quando o grande dia chegar, aleluia. E quando o grande dia chegar, Quantos podem cantar isso? Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Senhor, valeu a pena, diga. Vai valer a pena, Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Em nome de Jesus, amém? Chega em casa, faz isso. Dá um abraço na sua esposa, olha nos olhos dela e fala: eu estou com você. Nós estamos juntos até o fim. Nós vamos vencer isso juntos. Nós vamos superar isso juntos. Me perdoa. Me perdoa. Chega para os seus filhos e fala: me perdoa, minha filha. Me perdoa, filha. Me perdoa porque o pai está ausente. Liga para o seu filho que está lá já na casa com a sua esposa, já não está mais nem com você. Liga para ela, manda uma mensagem, fala: filha, me perdoa o pai. Perdoa o pai por não ter ficado do lado da sua mãe. Pede perdão, irmão. Conserta, tapa os buracos. Deus é poderoso para restaurar ou te dar uma chance de ver algo novo. Mas você precisa tapar os buracos. Conserta. Em nome de Jesus, não desiste. Posso ouvir um amém? Não desista. Complete a carreira, combate o combate e fica com a fé o tempo todo junto com você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Eu te agradeço pela tua palavra. Obrigado por ter ministrado ao nosso coração. Obrigado pela palavra salvadora que o Senhor deu para esses irmãos que vieram aqui à frente, aqueles que estão online, que talvez receberam lá uma palavra de Deus no seu coração, que estavam lá acompanhando a vida que também entrou lá onde estava. Em nome de Jesus, amém. Quando você recebe essa palavra no seu coração, amém, que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo, o bom combate, a corrida proposta e a fé esteja com você em nome de Jesus. Vá em paz, Deus te abençoe. Dá um abraço ao seu irmão antes de você ir embora, em nome de Jesus, aleluia.